Como lidar com a morte de cachorrinhos durante o nascimento? Lidando com filhotinhos natimortos. Permita que a mãe passe um tempo com eles. Mesmo que isso pareça um pouco mórbido. É necessário deixar os animais mortos junto à mãe e os filhotes vivos por um tempinho. Para que ela não fique agitada. Pois ela sabe quantos cachorrinhos deu à luz e tirá-los dela fará com que fique procurando por eles. Incansavelmente. Por isso, deixe-os por perto por um tempo. Logo ela perceberá que estão mortos e permitirá que você os remova sem ficar incomodada. Ela perceberá que estão mortos assim que ficarem frios. Se após alguns dias, ela ainda estiver se preocupando com filhotes mortos, remova-os logo, mesmo que ela ache ruim. Os parasitas de animais mortos podem infectar a mãe e os outros filhotes. Se a mãe ou os irmãos aparentarem estar doentes, remova os cadáveres imediatamente. Se não fizer isso, os parasitas podem se aproveitar da fraqueza imunológica dos animais vivos. Remova os animais mortos. Depois que a mãe tiver percebido que estão sem vida, remova-os do local. Para prevenir agitações desnecessárias, é melhor fazer isso quando ela não estiver olhando. Use uma luva de borracha ou papel toalha para pegar as carcaças. Assim, você não corre risco de se infectar com parasitas do animal em decomposição. Entre em contato com o veterinário assim que retirar os cadáveres. Coloque-os em um saco plástico para freezer e congele-os. Depois, ligue para o veterinário e agende um exame nos animais mortos. É importante descobrir se os irmãozinhos vivos estão sob algum risco e se a mãe possui algum problema de saúde que a impede de dar crias de novo. Se você tiver a placenta, inclua ela junto aos animais mortos. Descartando os cachorrinhos mortos. Deixe que o veterinário faça isso. Envie a carcaça para o veterinário fazer exames. Depois, ele poderá dispor delas. A depender do veterinário e suas instalações, ele as cremara ou enterrara. Você pode pedir os restos mortais caso queira dispor deles por si mesmo. É comum que, após a necropsia, eles façam esse procedimento sem cobrar nada. Entre em contato com a vigilância de zoonoses. Se você não procurar um veterinário e não souber bem como descartar os animais mortos, ligue para o centro de zoonoses de sua cidade ou leve os animais para lá. Eles saberão o que fazer. Enterre os bichinhos. No Brasil, você pode enterrar o animal em seu quintal ou terreno na maioria dos casos. De acordo com as leis de retirada de corpos de animais, é permitido o enterro de cães e outros animais domésticos em sua propriedade. No entanto, existem algumas limitações. Não é permitido enterrar animais que tenham morrido por causa de uma doença de denúncia obrigatória. O terreno não pode estar situado numa zona de águas protegidas e deve ficar a uma determinada distância de caminhos e praças públicas. A cova com o corpo do animal deve ser coberta com uma camada de terra de pelo menos 50 centímetros de altura. Nunca enterre um animal em um terreno que não lhe pertença. Como às vezes temos os animais como parte da família, você pode reunir a sua, principalmente as crianças, e fazer uma pequena cerimônia para ajudá-los a lidar com a perda. Se tiver dúvidas sobre as leis e regulamentações, entre em contato com a prefeitura de sua cidade.
Também existe a opção de enterrar os filhotes em um cemitério de animais. Se você se sentir apegado a eles, procure um crematório e guarde as cinzas em uma urna. Lidando com a perda. Lide com a situação. A morte de animais de estimação pode levá-lo a uma situação emocional delicada. Você pode sentir tristeza, raiva, ou até mesmo negar que tenham morrido. Tomar conhecimento dessas emoções e expressá-las é saudável e ajudará na superação. Não se reprima diante delas. Se necessário, entre em um grupo de apoio para superar essa fase. Também é recomendável escrever o que está sentindo em um diário ou visitar um profissional da saúde mental. Explique o que aconteceu. Se você tem crianças em casa, converse com elas sobre a morte dos cachorrinhos, explicando que se trata de algo normal e que faz parte da natureza. Eles devem entender que muitos animais morrem ainda jovenzinhos, por conta da empolgação que antecede o nascimento de novos animaizinhos em casa. As crianças ficarão muito tristes e desapontadas. Para evitar que elas se sintam traídas, conte logo a elas o que houve. Após o resultado da necropsia, conte às crianças o que causou a morte dos filhotes. Diga algo como: sei que é muito triste, mas faz parte da vida. Dê-lhes a má notícia mais ou menos assim: tenho más notícias sobre os cachorrinhos? Ou, preciso lhes contar uma coisa sobre os filhotinhos. Conforte seus familiares. Ouça as perguntas das crianças e responda de maneira apropriada, sem traumatizá-las. Elas precisam entender que é normal ficar triste e desapontado em situações como essa. Depois, fique atento e observe como elas lidam com a perda. Converse com elas caso tenham dificuldade em dormir, estudar, ou estejam constantemente tristes. Para crianças, pode ser traumático ver um animal morto pela primeira vez, principalmente se for cria da cadela da casa. Ofereça-lhes conforto dizendo coisas como: pelo menos não sentiram dor? Ou, ninguém é culpado por isso. Acontece. Lembrem-se do animal. Sua família precisa de um tempo para exercer o luto e se lembrar dos animais através de uma cerimônia ou tributo. Vocês podem fazer uma cerimônia de enterro no quintal ou plantar uma árvore ou flor para homenagear os filhotinhos. Peça às crianças para que ajudem no planejamento, perguntando-lhes o que gostariam de fazer a esse respeito, prevenindo a morte de filhotes durante o nascimento. Castre a cadela. A melhor maneira de impedir o nascimento de filhotes mortos é a castração. Principalmente se ela já passou por essa situação anteriormente. A não ser que você seja um criador profissional. A cadela deve ser castrada antes do primeiro cio, que é por volta dos 5 ou 6 meses de idade. Cachorras que engravidam jovens têm mais chances de ter complicações na gravidez. Elas têm menos chances de saber cuidar dos filhotes de maneira adequada e têm menos capacidade de suprir suas necessidades nutritivas. Faça uma visita ao veterinário. Se quiser que sua cadela dê cria, leve-a ao veterinário antes, para ter certeza de que ela é saudável o suficiente para isso. Muitos cachorros sofrem de problemas genéticos que dificultam o processo de reprodução e cria. Quando sua cachorra engravidar, agende check-ups para acompanhar o progresso da gravidez. Fazer esse processo junto de um veterinário não eliminará as chances de alguns filhotes nascerem
mortos, mas as reduzira. Entre em contato com o veterinário caso ocorra qualquer complicação durante o trabalho de parto. 3 semanas antes do nascimento. Isole a mãe. A herpes é uma das principais causas de filhotes natimortos. Se a mãe é infectada durante a gravidez, é provável que perca toda a ninhada. Para evitar que isso ocorra, isole-a dos outros animais pelo menos 3 semanas antes de ela dar os filhotes à luz. Após o nascimento dos cachorrinhos, deixe a mãe e as crias isolados por 3 semanas também. A transmissão ocorre através do contato direto. Eles podem se contaminar através da relação sexual com outros cachorros, ou ao cheirar ou lamber portadores do vírus.